Bem-vindos ao Pergaminhos Bíblicos. Graça e paz a todos. Inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus também através do YouTube. Hoje com a 12ª mensagem da série Fundamentos da Oração. A mensagem de hoje está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 12. Mensagem: orações defeituosas. Oração, intercessão, súplica, pedido. Defeituosa, que há defeito, falha, imperfeição, imperfeição moral, vício, no sentido de mau hábito. O tema principal desta mensagem é orações sem compromisso com a vontade de Deus e sem compromisso com a verdade. Muitas pessoas não têm respostas de suas orações porque não têm compromisso com Deus que responde orações. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, provavelmente entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. Foi endereçada ou enviada aos cristãos que viviam como peregrinos nos territórios de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 regiões do centro e norte da Ásia Menor, a atual Turquia. O objetivo principal desta carta é animar os cristãos a manterem-se em meio às aflições e perseguições uma conduta pura, digna daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, entre outros assuntos indispensáveis à fé e compromisso do cristão. Uma exortação e ânimo de um pastor que pensa no bem de suas ovelhas. Esse texto de 1 Pedro 3,12 nos mostra que o Senhor está atento às atitudes de todos sobre a terra. Eis a razão porque muitas orações se tornam inúteis diante de Deus. Conforme podemos ver em 1 Pedro 3,12, o Senhor está atento ao nosso comportamento. O Senhor olha com atenção as atitudes daqueles que são honestos com sua palavra e está atento às suas orações. Porém, de igual modo, a sua atenção está também sobre aqueles que são desonestos com sua palavra, conforme podemos ver em Provérbios 15, versículo 3. Veja por que há problemas com muitas orações, segundo as Sagradas Escrituras. O Senhor Deus não dá ouvidos às orações dos perversos, como podemos ver em Miqueias 3,4, Isaías 59, 1 e 2 e no próprio texto de 1 Pedro 3,12. Esses textos nos mostram claramente Deus recusando a dar ouvidos às orações daqueles que fazem o mal. Se Deus ouvisse no sentido de responder às orações de todos, muitos certamente veriam como desnecessário ter uma vida correta diante do Senhor Deus. Deus também não atenta para as orações de pessoas que estão espiritualmente em cima do muro, ou seja, sem firmeza na sua decisão. Vejam textos como Tiago, capítulo 1, versículos do 6 ao 8, Tiago, capítulo 4, versículo 3, Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 15, que nos mostram claramente que algumas pessoas têm um compromisso espiritual incerto. Às vezes oram com dúvida, ou pedem o que não precisam, oram apenas com a finalidade de se mostrar, oram por perdão nas suas aflições, mas recusam a perdoar os aflitos.
Algumas vezes, até mesmo as orações dos justos não são atendidas, conforme Lucas 22:42, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9 e 1 João 5, do 14 ao 15. Isto quando pedimos algo que não é da vontade do Senhor. Se Ele nos concede, pode não ser bênção para nós. Se Deus atende a oração de Jesus para não passar pela morte de cruz, nós estávamos perdidos, conforme podemos ver em Lucas 22, do 42 ao 44 e do 47 ao 48 e 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Ele morreu por nossos pecados, que nos conduziam à morte, ou seja, à separação definitiva de Deus. O próprio Paulo diz que se sua oração por cura fosse atendida, é provável que a vaidade tomasse espaço na sua vida, conforme 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Muitos nãos de Deus são também uma forma de nos abençoar com coisas maiores no futuro. Quando oramos e a vontade de Deus é diferente da nossa, precisamos entender que a vontade de Deus é muito melhor, pois Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Conhece-nos mais do que a nós mesmos nos conhecemos, conforme podemos ver no Salmo 139, versículos do 1 ao 16. Por isso precisamos estar dispostos a permitir a ação libertadora de Deus em nossas vidas, para que possamos compreender o teor ou o conteúdo das respostas de Deus às nossas orações, conforme 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. E não imaginar que Deus será favorável a todas as orações dos justos, sabendo, entretanto, que as orações daqueles que têm prazer nas injustiças não terão respostas de Deus. Quando nossas orações não são respondidas por Deus, está na hora de analisar como temos conduzido nossas vidas, se dentro ou fora da vontade do Senhor. Pois em grande parte, Deus não responde às nossas orações porque a falha está em nós. Sobre o amor, a vontade e o poder de Deus em responder nossas orações, quanto isto não há dúvida. Mas Ele tem a sua forma de resposta, que nem sempre conseguimos compreender. Que Deus nos capacite sempre a esperar nele.